Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, a pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar uma série de vídeos onde vamos aprender a orar, a rezar, certo? E nós vamos saber direitinho quais são as etapas da oração e o que nós poderemos falar na oração. Porque eu tive muito essa dificuldade no meu processo, de conversão. Alguém que me ensinasse a rezar. E eu consegui, hoje, ter uma oração bem completa, que eu acho que pode ajudar a você, internauta, a fazer a sua oração diária. Ok? Então vamos lá. O primeiro passo é nós fazermos o sinal da cruz. Na verdade, escolhermos um horário no dia que seja mais adequado para a realidade de cada um. Tentar realmente procurar um lugar silencioso, que você não seja incomodado por ruídos, pela interpelação de outra pessoa. Posto isso, a gente então começa a nossa oração, de preferência com um sacramental, ou seja, uma imagem, uma vela acesa. E a gente começa sempre com o sinal da cruz. Então nós traçamos o sinal da cruz sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por quê? Porque invocar a Trindade Santa no início da oração é dizermos que vamos rezar, vamos orar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim, e isso é importante, diga-se de passagem, rezamos ao Pai, ou seja, a Deus Pai, pelo Filho, a quem somos unidos pelo Espírito Santo. Olha a importância então dessa realidade trinitária no início de nossa oração. Um adendo: em toda oração de súplica, de oferecimento, de ação de graças, de louvor, de adoração, de sacrifício, enfim, em toda oração devemos nos dirigir a Deus como tu, ou seja, nos dirigir a Deus na segunda pessoa do singular do caso reto, tu, que é com quem se fala. Lembremos que a primeira pessoa do singular do caso reto é eu, é quem fala, no caso nós, o agente da oração. E a terceira pessoa do singular do caso reto é ele ou ela, que é de quem se fala. Então, nunca devemos rezar assim. Vou dar um exemplo. Que Deus, de poder e misericórdia infinitos, venha em meu auxílio para fortalecer-me neste momento difícil de minha vida. Mas sim, devemos rezar: ó meu Deus, ou seja, tu, de poder e misericórdia infinitos,
vens em meu auxílio para fortalecer-me neste momento difícil da minha vida. Então, jamais devemos nos dirigir a Deus com uma terceira pessoa de quem se fala, né? Muitas vezes a gente diz que Deus vem em meu auxílio, em meu socorro. Não. A oração é uma conversa com Deus. Então eu tenho que me dirigir a Deus como tu, com quem se fala, segunda pessoa do singular do caso reto, ok? O segundo passo é pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Então, nós podemos dizer: eu creio, Senhor, tu sabes, mas aumentai a minha fé. Inclusive os apóstolos relatam isso, né, nos evangelhos. Façamos isso sempre, sobretudo quando nos colocarmos numa atitude de oração. Pedir para Deus aumentar a nossa fé. Sejamos humildes, importantíssimo isso. Eu vou falar em outro vídeo sobre essa atitude de humildade que devemos ter no início de nossa oração. Humildes, perseverantes, temos que rezar sempre, todos os dias, tirar um horário para a gente rezar, fazer a nossa oração pessoal. E confiantes em Deus, pois esta oração não falha, gente. Se fizermos ela com humildade, perseverança e confiante no poder e na misericórdia de Deus, mais cedo ou mais tarde Deus aumentará a nossa fé. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tenho em torno aí de 12 anos que eu comecei a trilhar esse caminho de conversão e eu estou conseguindo agora ter esse aumento na minha fé. Mas fui orientado nesse sentido pelo Padre Paulo Ricardo, padre da Paróquia de Cristo Rei, no seu site www.padrepauloricardo.org. Então, essa oração não falha, gente. E aí, nós partimos para o ato penitencial. Como nos dirigir a Deus, que é Santíssimo, sem reconhecer-nos pecadores e, olha a emenda, confiantes na misericórdia dele? Não tem como, não é isso? Então é importantíssimo esse ato penitencial que nós fazemos a cada oração que nós vamos iniciar. Exatamente para a gente nos reconhecer pecadores e confiantes na misericórdia de Deus. Então eu sugiro que rezemos aquela fórmula tradicional que a Igreja, que é mestra, nos ensina. Confesso a Ti, ó Deus, que pequei muitas vezes até este instante. Ok? Então a gente marca o tempo. É bem pontual, até este instante. Por pensamentos e palavras, atos e omissões. Vejam, o pecado surge no pensamento e se manifesta por palavras, atos e omissões. Certo? Então, confesso a Ti, ó Deus, que pequei muitas vezes até este instante por pensamentos e palavras, atos e omissões. Depois continuemos. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Aqui tem algo muito interessante.
quando pecamos, é só por nossa culpa? Não. E por que a igreja nos ensina a dizer: pequei muitas vezes por minha culpa, minha tão grande culpa? Interessante pergunta. E eu fui mais a fundo e cheguei à conclusão, né? Sempre baseado no que nos ensina a Santa Igreja. Não é a opinião de Ricardo não, hein, gente? Vejam, o pecado não surge do nada. Na verdade, antes de pecarmos, somos tentados. E somos tentados por 3 realidades. A carne, que é a realidade da concupiscência. O que é a concupiscência? São as consequências do pecado original. Aquele pecado lá de Adão e Eva, no começo da humanidade. Este pecado, então, é transmitido às futuras gerações. No batismo, nós somos limpos deste pecado, né? Mas permanece as consequências, as inclinações, as tendências ao pecado, certo? Então somos tentados por 3 realidades. Primeiro, a carne. Segundo, o mundo. Não o mundo criado por Deus e como Deus quer. Então, o mundo não o criado por Deus e o mundo como Deus quer, mas o mundo piorado pelos homens. É outro inimigo da nossa alma. E, por fim, Satanás e seus demônios, que vivem, eles não dormem nem cochilam, vivem a nos sugerir ações pecaminosas. Então, nós percebemos aí que nós não somos culpados sozinhos. Somos sempre sabotados por um ou mais desses agentes, nesses inimigos de nossa alma. Ora, mas por que a igreja, que é mãe e mestra, nos ensina a rezar de modo que afirmemos que os pecados que cometemos é por nossa culpa e não por culpa também das realidades da carne, do mundo e dos anjos maus? Sim, porque é nossa culpa, mas também é culpa desses 3 inimigos, ou os 3, ou um só, depende. Entenderam? Por que a igreja então nos recomenda rezar assim? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Porque é o seguinte, gente, o Espírito Santo nos garante pela boca de São Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, está lá: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Está vendo? Então, Ele não permite a tentação que esteja acima de nossas forças, então nós somos capazes de suportar. Mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Então está aí, porque dizemos: por minha culpa, minha tão grande culpa, porque nós não somos tentados além de nossas forças e Ele sempre nos dá meios de suportá-la e sair dela, da tentação. Continuando. Por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, São José e toda a igreja, isso aqui é importante a gente pontuar. Só temos uma só igreja, mas ela, gente, é subdividida em 3. A igreja triunfante,
composta por Jesus e Nossa Senhora em corpo e alma, os anjos bons e as almas daqueles que já se encontram no céu, ou seja, os santos e santas. Esta é a igreja triunfante. Temos a igreja padecente, formada pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório, e por fim, a igreja militante ou peregrina, composta por todos nós que somos igreja aqui na terra. Então, a gente diz: peço à Virgem Maria, São José, que são os santos, vamos dizer assim, com mais poder, que mais amaram a Jesus aqui na terra, por toda a igreja, que rogueis por mim, por aqueles que eu amo e por aqueles que eu não amo bastante. Rogueis a ti, ó Deus, nosso Senhor. E aí continuemos. Aqui já é eu acrescento mais algumas coisas, né, que eu adquiri nas minhas leituras. Pois, Senhor, fraquejamos e caímos, como ser humano que somos, ou seja, marcados pelas consequências do pecado original. Por isso, contamos sempre, com o auxílio de vossa divina graça, para nos levantarmos e prosseguirmos no teu caminho, Senhor. Consola-nos o coração, Senhor, a certeza de que seremos salvos pela quantidade de vezes que, caídos, não desistimos de lutar. Gente, Deus conhece mais do que ninguém as nossas fraquezas, as nossas misérias. O que Ele quer é que não desistamos de lutar contra o pecado. Aí eu acrescentei também mais uma petição. Aceitai, pois, Senhor, este meu miserável coração penitente e assume-o como Rei e Dono absoluto. Estou seguro de que, só se assim o fizerdes, jamais voltarei a vos ofender. Então, gente, é por aí. Nós que temos uma humanidade decaída, se Deus não vier e assumir o nosso coração como Rei e Dono absoluto, nós não deixaremos de pecar. Por isso que a oração diz: estou seguro de que só se assim o fizerdes, ou seja, se vós assumir o meu coração como Rei e Dono absoluto, só se assim o fizerdes, jamais voltarei a vos ofender. Nós damos uma pequena pausa, então suplicamos a Deus. Deus Todo-Poderoso, ou seja, que pode tudo, inclusive nos santificar, né? E misericordioso. Como diz o Padre Paulo Ricardo, não adianta Deus ser todo-poderoso e ser um carrasco, não é verdade? É preciso que Ele seja também misericordioso. Também não adiantava Deus ser todo misericordioso e não ter poder de nada. Então a importância dessas duas virtudes divinas, dessas duas atribuições divinas, no momento do perdão dos nossos pecados. Ele tem todo o poder e misericórdia infinitos. Certo? Então nós dizemos: Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tende compaixão de cada um de nós. Perdoa todos os nossos pecados. E aí vem uma coisa importante: nos conduz à vida eterna, mesmo que tenhamos que trilhar caminhos que não queiramos. Amém. Então aqui está o fechamento do ato penitencial, pedindo a Deus que nos conduza à vida eterna, mesmo que tenhamos que trilhar os caminhos da vontade de Deus e não da nossa.
Então aqui está a realidade da resignação fervorosa que nós devemos ter diante da vontade de Deus. E não uma resignação mórbida, que a gente vai aceitar aquela vontade de Deus murmurando, reclamando, ficando irritado, maldizendo a Deus. Não, é uma resignação fervorosa, ou seja, é uma resignação que tem fé na bondade de Deus, né? Que sabe do mal tirar um bem. Ele é especialista nisso. Então, essa resignação fervorosa à vontade de Deus, que tudo conduz, tudo permite para a nossa salvação. E de fato, é o que nós devemos desejar, a salvação de nossas almas. Pois, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Como está lá em Marcos 8,36. Então, meus amigos, ouvintes, internautas, nós encerramos aqui o primeiro vídeo que nós falamos da introdução e do ato penitencial. Na sequência, nós vamos falar da oração do Espírito Santo. Quando a gente já numa situação melhor diante de Deus, na qual nós humildemente, né, reconhecemos nossa miséria, pedimos pela misericórdia dele, porque confiamos nessa misericórdia. Nesse momento a gente então entra já com a oração do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha, né, em uma porção maior à nossa alma, para que a gente possa reformar nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.